Alegria e paz, salve Maria, tudo bem com você? Hoje, para a meditação, o Senhor me conduziu ao livro de 2 Macabeus, capítulo 4, versículos 5 e 6. Onias foi ter com o rei, e isto não para se tornar acusador de seus concidadãos, mas tendo em vista o interesse comum e o individual de toda a população, pois ele estava percebendo que sem uma intervenção do rei, não era mais possível alcançar a paz na vida pública, nem Simão haveria de pôr termo à sua demência. Vemos aqui que Onias ainda vem sofrendo perseguição desse ímpio aqui, né, chamado Simão, que se pegarmos no capítulo 3 anterior, vemos que Simão é o acusador de Onias, né? De toda aquela situação que aconteceu ali, falando que tinha ao poder de Onias uma grande quantidade de dinheiro, de riquezas ali, e na verdade era tudo mentira, que foi comprovado. Mas ele ainda é o acusador aqui. E Onias, vendo aquela situação, né, que já estava se tornando uma situação muito perigosa, foi ter com o rei. Mas antes, ele sempre buscava ao Senhor, que é o nosso rei, que é o Senhor dos senhores. Então, o que o Senhor ministra muito forte ao meu coração, meu irmão e minha irmã, primeiramente nessa situação aí que está acontecendo na sua vida, que é uma situação que não está sendo agradável, com a situação que você acha que você está até em perigo, primeiramente é colocar Deus à frente de tudo, colocar nosso Senhor Jesus Cristo, né? Aqui, Onias foi ter com o rei. Se pegarmos lá, no livro de Apocalipse, capítulo 17, versículo 14, nos traz assim: farão guerra contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, e com ele vencerão também os chamados, os escolhidos, os fiéis. Então, primeiramente, nessa situação que você está vivenciando, meu irmão e minha irmã, que eu não sei qual é, mas o que o Senhor ministra muito forte, que é uma situação que você está muito preocupado e muito preocupada. Primeiramente, Jesus Cristo à frente de tudo. Onias foi ter com o rei. Nosso rei hoje quem é? É nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do rei, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então, colocando o Senhor à frente, propriamente não estarão fazendo guerra contra nós, primeiramente, mas o Senhor toma aqui conta, né, à frente dessa guerra. E sabemos quando o Senhor está à frente de qualquer guerra, qualquer batalha, nós já somos mais que vencedores. Por isso, propriamente nos traz a palavra, né? Farão guerra contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá. Assim é o Senhor à frente de toda a situação que acontece em nossa vida. E o Senhor vai te direcionar para saber fazer aí o Senhor vai te direcionar para você saber o que vai fazer nessa situação, meu irmão e minha irmã. Se você está numa situação que está causando até aí perigo à sua própria vida, o Senhor vai te direcionar aqui a fazer o que é necessário. Mas o Senhor já está à frente. Não tenha medo de colocar o Senhor à frente dessa situação, pois o que você está precisando neste momento é de direcionamento, e é o Senhor propriamente que vai te trazer. Não se desespere, meu irmão e minha irmã, por mais complicada que seja a situação, pois no momento de desespero tendemos a fugir e fazer as coisas de qualquer jeito. Não pode ser assim, né? Mesmo em meio a essa situação que está te causando medo, é o Senhor à frente, e Ele vai te conduzir aqui a tomar a melhor decisão. Procurar o auxílio, né? Ou seja, propriamente de outras pessoas a qual o Senhor vai te indicar, ou propriamente, aqui eu não sei a gravidade do problema, até aí buscando os meios de defesa público, aí até a polícia mesmo, se for o caso, né? Que é o que o Senhor ministra muito forte, mas o que não pode é haver esse silêncio aí, meu irmão e minha irmã, pois a situação talvez seja muito grave, então não pode se acomodar perante essa situação que te causa até aí, pode te causar até mesmo alguma coisa mais perigosa com relação até à sua própria vida. Então, mediante a situação, né, que muitos irmãos e irmãs estão vivenciando neste momento, que eu não sei qual é, mas que o Senhor vem trazendo aqui muito forte,
Primeiramente, ter muita cautela, ter muita prudência, cuidado. Busque o Senhor, coloque o Senhor à frente dessa situação que está acontecendo aí. Porque Ele é o nosso Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis. E mediante essa situação que você está acontecendo, o Senhor vai te direcionar ao que fazer aí. Mas é tudo com prudência, tudo com cautela, muito cuidado, não saia falando à torta direita para ninguém. Cuidado aí, né, para não falar o que não deve, pois talvez até a situação seja de uma gravidade muito grande, né? Eu não sei qual é, mas é o que o Senhor ministra muito forte para mim. Então, meu irmão e minha irmã, primeiramente, o Senhor à frente de tudo. O Senhor à frente, ele nos traz aqui uma tranquilidade, uma paz a qual as situações querem tirar de nós. E mediante isso, não tenha medo, procure o sacerdote, se confesse, passe para ele essa situação que está acontecendo e ali, movido pela ação do Espírito Santo, movido pela ação de Deus, o sacerdote vai também te orientar aí o que fazer nessa situação. Se é um caso até mesmo de polícia, eu não sei, ou se é um caso de chamar as partes aí para conversar, para dialogar, para que transforme essa situação aí numa situação realmente de paz, de tranquilidade, de harmonia, de voltar a ter harmonia. Mas o que não pode fazer é se acovardar mediante a situação aí. Porque quando a gente silencia diante de uma gravidade, não só aquilo vai nos ferir muito mais, como também fazer com que a gente vá criando dentro de nós outras situações aí, até mesmo de depressão, de estresse, de ansiedade, porque o silêncio ele é bom, mas muitas vezes o silêncio é o que nos torna prisioneiros de muitas situações. Então, meu irmão e minha irmã, o Senhor à frente. Aqui Onias foi ter com o rei por conta da gravidade da situação. Hoje o nosso rei, quem que é? O nosso Senhor Jesus Cristo, que propriamente é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E quando colocamos tudo ao cargo, aqui aos pés da cruz de Cristo, colocamos ele a par da situação e ele à frente da situação, propriamente não estão mais guerreando contra nós, mas propriamente contra nosso Senhor. E nos traz a palavra com todas as letras. Aquele que é de Deus, o inimigo não toca. Então, movido pela ação do Espírito Santo, pela ação do nosso Senhor, vai buscar o auxílio do sacerdote, vai conversar com ele, meu irmão e minha irmã, explica a situação, por mais grave que seja, e ali ele vai orientar o que tem que fazer, movido pela ação do Espírito Santo, movido por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então reflita neste dia. Não se acovarde mediante essa situação, busque ao Senhor, coloque ele à frente, que é o nosso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quando colocamos ele à frente, o Senhor à frente de toda situação, é ele que começa a combater por nós. E sabemos que o Senhor à frente, toda a batalha já foi vencida em nome de Jesus. Mas você não pode silenciar, pois a situação, o que o Senhor ministra é de uma gravidade aí sim. Então, meu irmão e minha irmã, não tenha medo. Não se paralise mediante essa situação, mesmo porque talvez, e até sua vida aí, né, talvez esteja aí correndo um certo perigo. Então, busque o sacerdote, confesse a ele o que está acontecendo, coloque o Senhor à frente e ali movido, né, pela ação do Espírito Santo, ele vai direcionar a você, meu irmão e minha irmã, a tomar a atitude aí necessária para essa situação. Amém? Não se acovarde. O Senhor é maravilhoso, né? Traz verdadeiramente isso aqui e encorajando muitos irmãos e irmãs a tomarem atitudes aqui, não do jeito que o mundo quer, mas propriamente firmadas pela fé. Amém? Então, meu irmão e minha irmã, reflita neste dia. Deus te abençoe e te guarde.